Olá, o meu nome é Luísa Amarante Santos, eu sou estudante de Psicologia na UFMG e fui bolsista do projeto de pesquisa Perfeccionismo e Sofrimento Psicológico na trajetória de pós-graduandos e egressos da pós-graduação brasileira, um estudo de segmento com foco terapêutico. No vídeo de hoje eu vou apresentar a fase de intervenção dessa pesquisa, que é coordenada por Marina Luísa Nunes Diniz e pela doutora Marcela Mansur Alves. O objetivo geral estabelecido para essa fase de intervenção, então, foi adaptar e aplicar um protocolo de intervenção em terapia cognitivo-comportamental direcionado à redução dos níveis de perfeccionismo para a modalidade online, síncrona e grupal. Essa fase do estudo foi realizada entre os anos de 2023 e 2024. Sobre a adaptação do protocolo, então. Para a criação e adaptação desse protocolo, foi criado primeiro um grupo de estudo sobre intervenção em terapia cognitivo-comportamental para perfeccionismo, e nesse grupo foi estudado principalmente o livro escrito por Shafran, que tem como título Overcoming Perfectionism, que é um livro de self-help para perfeccionismo. Essa intervenção, então, ela foi adaptada e foram feitas imersões para decidir qual seria o escopo da intervenção dessa pesquisa. A partir dessas reuniões, foram elaborados 2 guias, o guia do terapeuta e do participante, que tinham conteúdos ali que foram analisados como relevantes. Então, depois dessa fase, foi feita uma correção e revisão e edição desses guias, que foi seguida de um estudo de validação de conteúdo por meio da análise de especialistas, em que cada um dos módulos da intervenção, que foi criado, foi avaliado quanto aos critérios de clareza, coerência com a TCC, relevância do conteúdo, relevância das tarefas e estrutura das tarefas. Nesse estudo de validação, então, foi utilizado um coeficiente de validade de conteúdo e os 2 guias apresentaram coeficientes de validade aceitáveis em relação a todos os critérios avaliados. Depois desse estudo de validação de conteúdo, então, foi realizada uma reunião de imersão da equipe de pesquisa para deliberação sobre as sugestões de modificação propostas pelos especialistas, que foi seguida, então, pelas alterações finais do protocolo. Essas alterações ali envolveram a organização da ordem dos módulos com fim de coerência, então teve uma reorganização, uma revisão de ortografia e de sintaxe e a reformulação de atividades do plano de ação para maior engajamento dos participantes. Como resultado de todo esse trabalho de adaptação, então, foi o protocolo final de intervenção foi organizado em 2 guias, um direcionado aos participantes e que possui 8 módulos de conteúdo psicoeducativo, bem como estratégias e planos de ação, e também foi criado o guia do terapeuta, além de possuir esses 8 módulos, tem capítulos teóricos sobre as especificidades do público-alvo da intervenção, um aprofundamento dos conceitos de perfeccionismo e do trabalho com grupos, e além disso também existem descrições das habilidades necessárias para os terapeutas e a explicação detalhada do formato dos encontros. Agora, sobre a aplicação da intervenção em si, a metodologia adotada durante a intervenção foi a de um ensaio clínico randomizado e o critério de inclusão para a seleção dos participantes foi, respectivamente, um percentil maior que 60 na escala Almost Perfect Scale Revised e a demonstração de interesse por meio da resposta a um formulário enviados àqueles que se encaixaram no primeiro critério. Foram então selecionados 70 participantes que foram separados randomicamente entre os grupos controle e experimental. Posteriormente, esses grupos foram subdivididos em 4 grupos cada, com base na disponibilidade dos participantes para os encontros. GE recebeu o guia do participante, bem como o link para os grupos de WhatsApp da intervenção e para as reuniões semanais dos grupos terapêuticos. Já a GC recebeu apenas um link para os grupos de WhatsApp, nos quais receberiam vídeos educativos semanais sobre o tema. Foi realizado também, então, um processo de seleção das terapeutas e os pré-requisitos estabelecidos ali envolveram tanto a experiência com TCC, CFP ativo, um máximo de 3 anos de experiência com atendimento clínico em psicoterapia e a disponibilidade necessária para participar da intervenção, tanto dos encontros quanto para as reuniões quinzenais de supervisão. Além disso, foi utilizado um barema de avaliação com critérios desejáveis relacionados à experiência prévia com condução de grupos terapêuticos e especializações em TCC, por exemplo. Ao fim desse processo, então, foram selecionadas 3 terapeutas. Para auxiliar essas terapeutas na condução dos grupos, foram escolhidos 3 alunos de iniciação científica que participaram da elaboração do protocolo para atuarem com elas durante os encontros como coterapeutas. Como critério para a escolha desses alunos, foi estabelecido que eles precisavam estar cursando os 3 últimos períodos do curso de graduação em psicologia, e a partir dessa escolha foram formadas as duplas de terapeutas e coterapeutas. Além disso, para garantir que a intervenção fosse fiel ao protocolo, foi elaborado um treinamento pormenorizado para as terapeutas.
Durante os encontros foram abordados todos os tópicos presentes no manual do terapeuta e do participante, bem como a plataforma onde a intervenção seria realizada, as ferramentas complementares para dinâmicas de grupo e, claro, foram tiradas as dúvidas das terapeutas. Os encontros em si aconteceram entre os meses de março e maio de 2024 e foram estruturados da seguinte maneira, então. Foram feitos na modalidade online, foram encontros síncronos realizados pela plataforma Google Meet, com 90 minutos de duração cada, e os 8 módulos da intervenção foram separados então em 8 semanas de intervenção. Foram disponibilizados materiais de apoio tanto para o participante quanto para os terapeutas, e os grupos então foram acompanhados por essa dupla de terapeuta e coterapeuta. Cada grupo teve ali cerca de 7 participantes, e as terapeutas também participaram de reuniões para intervisão. É importante citar também que após cada encontro, essa dupla ela preencheu um registro detalhado descrevendo aspectos relevantes do encontro. Finalizando, então, durante a adaptação e aplicação desse protocolo, a gente buscou preservar aspectos que já são validados pela literatura, nos baseando no protocolo da Chafran, mas também foram identificadas áreas que poderiam ser melhoradas ou que ainda não foram tão exploradas pelos protocolos atuais. Com base nisso, foram adicionados elementos para oferecer uma abordagem mais abrangente e adaptada às necessidades específicas do público-alvo do nosso estudo. É importante salientar que esse protocolo é pioneiro na adaptação de uma intervenção psicológica em perfeccionismo para pós-graduandos e egressos no contexto nacional. Isso permite não apenas a ampliação no atendimento às especificidades culturais e sociais desse público, mas também a expansão e o aprimoramento das práticas terapêuticas no país. Então, essa foi a apresentação da fase de pesquisa do nosso projeto e eu agradeço pela atenção.